Maior evento OVNI da Praia do Janga. Data: 12 de setembro de 2001, quarta-feira, apenas um dia depois do 11 de setembro de 2001. Praia do Janga, Paulista, Pernambuco. Segundo 3 conhecidas minhas, uma, na época, com 12 anos, e as outras 2, na época, com 30 e 60, que, também na época, residiam no bairro do Janga, Paulista, Pernambuco, aconteceu o seguinte caso. Na noite do dia posterior aos ataques do 11 de setembro de 2001, ou seja, no dia 12 de setembro de 2001, elas estavam numa festa de aniversário em uma casa de praia, que ficava na Praia do Janga, uma praia pouco famosa, mas muito bonita, da região norte do Grande Recife. A casa era grande e toda feita de madeira, e estava cheia de pessoas. Na frente da casa, as crianças brincavam na areia da praia, sob as luzes dos postes que ficavam na parte da estrada beira-mar, não muito longe da praia. Eram mais ou menos 11 horas da noite, mas como a praia, nesse horário, não tem quase ninguém, os adultos acharam que era seguro deixá-las brincar ali. Ao todo eram cerca de 5 crianças. Foi por volta das 11h30 que elas notaram 3 luzes vermelhas no horizonte do mar. As luzes pareciam se aproximar. Quando chegaram mais perto, as crianças puderam ver o que eram. 3 discos voadores, cada um naquele formato clássico, parecendo 2 pratos colados, um no outro pelas bordas, com uma cúpula em cima. Os discos voadores eram brilhantes, ou o metal deles brilhava, emitindo uma luz amarelada fraca. Além disso, tinham luzes giratórias, de diversos tons, como vermelho, roxo, amarelo e verde, que circundavam rapidamente os discos pela borda. E como se não bastasse, havia em cada um focos de luz amarela saindo de cima e de baixo dos discos. Os 3 discos formavam uma espécie de triângulo, com os 2 dos lados parados, apenas com as luzes girando, e o do meio subindo e descendo, nesse caso, zigue-zagueando, num movimento conhecido no meio ufológico como de folha seca em queda. Após fazer isso algumas vezes, os 3 discos retornavam para o horizonte no alto mar, e depois retornavam para a praia, onde repetiam todo o processo. O ponto exato onde os discos estavam fazendo esses movimentos era sobre o 9º e último dique de contenção da Praia do Janga. Enquanto os discos flutuavam, as crianças ouviam um zum, zum constante. Como seria de se esperar, as crianças correram para dentro da casa logo que avistaram os discos, e excitadas chamaram os adultos. Porém, o estranho é que ninguém quis ver o espetáculo. Quando algum ia ver, dizia: "Ah, são discos voadores, legal", e voltava para a festa. As mulheres que me contaram esse relato também acharam estranha a aparente indiferença das pessoas na festa. Elas também viram os discos por algum tempo, mas acabaram se cansando logo e voltaram elas também para a festa. Apenas a menor, que tinha 12 anos e que fazia parte daquele grupo de crianças na praia, não saiu e ficou com as demais crianças para ver o que acontecia. Em um dado momento, uma das crianças, um menino, também de uns 12 anos, primo dessa criança com quem falei, disse já ter visto aqueles mesmos discos na praia de Ponta de Pedra, onde ele morava. O menino até conseguiu fazer uma previsão, dizendo que os discos poderiam se apagar e depois surgir bem em cima delas. Foi só o garoto falar isso que no mesmo instante aconteceu. Os discos desapareceram ou apagaram as luzes e ressurgiram bem em cima das crianças. Com o susto, elas correram, mas não estavam assustadas. Na verdade, elas se divertiam muito com aquilo.
Os discos, depois de assustar ou divertir as crianças, retornaram ao seu procedimento em cima do dique. Após a insistência de alguns adultos, um deles disse que filmaria os discos. No exato momento em que ele acionou a câmera, descobriu que esta estava quebrada. Então, outro adulto decidiu por fotografar os discos. Porém, ele também descobriu que sua máquina estava quebrada. Após isso, ninguém mais quis filmar ou fotografar os discos voadores, e todos voltaram as suas atenções para a festa. Em um dado momento, as crianças pegaram o mini system da festa, colocaram na areia, ligaram e começaram a dançar na frente dos discos. Horas depois, isso mesmo, horas, mais precisamente às 1h30 de madrugada, a festa acabou e as pessoas foram embora. Os discos voadores, porém, continuavam seu rito sem mudar nada. Quando falei com uma das testemunhas, a garota de 12 anos, era o dia seguinte ao desse evento, por isso colhi o máximo de detalhes. Porém, para ela, as coisas não acabaram por aí. Coincidentemente, ela tinha ganhado, nesse mesmo dia em que falei com ela, um jogo a ver com ETs. E depois desse dia, a garota começou a ter pesadelos e a acordar gritando, dizendo que via luzes no quarto. E isso perdurou por meses. Foi só 2 dias depois do evento que eu falei com as outras testemunhas, as 2 mulheres. Uma delas, a mais velha, fazia a merenda da escola ativa, que ainda existia na época. Elas confirmaram tudo o que a menina disse, mostrando que tudo aquilo não foi apenas invenção da cabeça de uma menina muito imaginativa. A mulher de 30 anos chegou a fazer um desenho da nave, e era exatamente igual ao que a menina descreveu. Aparentemente, os nossos visitantes não se deixaram levar pelos ânimos exaltados daqueles dias, onde todos nós pensávamos que estávamos diante do início da Terceira Guerra Mundial. Ou talvez por isso mesmo, eles decidiram fazer algo para chamar a atenção das pessoas para outras coisas, algo que talvez nos interesse mais que o temor da guerra e do terrorismo. Eu omiti os nomes das testemunhas para proteger suas identidades, já que este é um assunto ainda considerado tabu, mesmo que muitos já tenham visto algo por aqui. Esse é provavelmente o relato mais importante que tenho para revelar aqui, sem envolver diretamente o NOP. E com certeza foi o maior evento que aconteceu por aqui. Até o próximo vídeo.